Foi publicado em 6 de fevereiro de 2023, no site G1, uma entrevista com o ChatGPT. Uma repórter do G1 pediu ao sistema de inteligência artificial que contasse uma mentira e a resposta foi, abre aspas, desculpe, eu não posso descrever uma mentira. É importante promover a verdade e a confiança em nossa comunicação. Fecha aspas. Antes de avançarmos na questão, para quem ainda não conhece, o ChatGPT funciona a partir de um cruzamento de informações entre dispositivos, como assistentes virtuais e de buscas, como o Google, por exemplo. E ao fazer isso, o ChatGPT pode elaborar textos a partir da interação com o usuário. Logo, pode ser solicitado algo ao programa, com a diferença de que as respostas vêm em certa medida prontas, ou como costuma se falar, mastigadas, com o adendo de que, segundo essa publicação, o ChatGPT não sabe como identificar fontes específicas. Bom, para não ficar uma questão longuíssima, vou trazer alguns tópicos dessa entrevista. São eles: primeiro, quando perguntado ao chat se todos os textos que ele escreve foram escritos por humanos, primeiro ele responde que sim, e em seguida diz: a maior parte do material. Segundo, se autodenomina como um modelo de linguagem baseado em probabilidades. Terceiro, ao mesmo tempo em que não pode escrever uma mentira, não é capaz de identificar quais fontes específicas foram usadas, pois não tem consciência da origem. Quarto, e apesar de admitir que não garante a precisão ou verificabilidade das informações, é possível que o chat reflita informações e conhecimentos disponíveis em fontes públicas, como artigos científicos, notícias, livros e outras fontes da internet. Podiscurso. Podcast da análise do discurso. Respeitável público, sejam muito bem-vindos a mais um do Discurso, o podcast da análise do discurso. Eu sou o Kevin, apresentador do podcast, e é com muita alegria que te recebemos nesse nosso terceiro episódio da temporada. Nesse episódio, ouviremos um pouco sobre o tão aclamado e às vezes um pouquinho criticado ChatGPT. Será que a inteligência artificial ela realmente veio para nos auxiliar? As máquinas elas vão substituir o homem? É um assunto realmente muito interessante. E para a gente tentar começar a discutir um pouco sobre isso à luz de uma ótica discursiva, eu passo a palavra para o Denão, que fará a primeira pergunta para a gente começar esse ciclo de debates. Denão, a palavra é sua. Fala pessoal. Bom, vamos lá. A primeira é o seguinte: a entrevista, essa que a gente leu no Corpus, ela priorizou o Chat GPT como um dispositivo de busca. Nesse sentido, entramos na questão do plágio. Na mesma entrevista, a cientista de computação Nina da Hora alerta sobre esse risco. Abre aspas. É basicamente uma colagem de informações. Agora, ele, o ChatGPT, só está compartilhando como se fosse algo criado, independente do cérebro humano. Fecha aspas. Posto isto, estamos diante de um novo estágio de plágio. O plágio pode ganhar novas medidas ou parâmetros a partir desse software? E para a gente começar a discutir sobre essa questão, passo a palavra para o professor João para dar esse pontapé inicial. Professor, a palavra é sua. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. É bom estar aqui com vocês de novo. Dar um salve àqueles e àquelas que estão nos ouvindo. Bom, o plágio não é uma novidade, né? Desde que se passou a usar os recursos online, que eu lido diretamente, é importante também situar um pouquinho de onde eu vou falar. Eu não vou falar do aspecto do funcionamento do ChatGPT, né? Que a nossa área não é bem essa, né? A gente não trabalha com engenharia da computação, nem trabalha com criação de design gráfico, nem nada disso, né? Nosso métier é ali lidar com texto, né? Então, eu sempre vou centralizar essa discussão aí, no efeito que esse novo recurso vai produzir nos textos que eu tenho que ler, né? Na sala de aula, nas disciplinas, na pós-graduação, nas dissertações, nas teses de doutorado. Então, não é, a princípio, não me produziu nenhum espanto
o vínculo, né, de uma prática digital com o plágio, porque isso já vem sendo feito há muito tempo nas universidades e nas escolas, enfim. Então, uma das coisas que eu já não faço mais é pedir trabalho digitado em computador, não peço mais. A não ser as dissertações de mestrado, né, que eu oriento, que são assim, mas que até hoje tem corrido bem sem qualquer indício de plágio ou de prática assim, porque eu acho que na relação orientando-orientador na pós-graduação, isso é um pouco diferente, né? Então, pegando a parte, né? Será que estamos diante, né? O plágio pode ter novas medidas? Sim, novas medidas. O chat GPT, ele é o mais potente agora, né? Dos recursos da inteligência artificial e que produzem resultados, né? Que produz resultados espantosos, né? Em relação à geração de texto, resposta a uma determinada tarefa ou pergunta que você faz para ele. Né? Então, assim, o que eu tenho investido, assim, insistido com os alunos, enfim, é que, primeiro, aquele apelo, assim, para o bom senso, né, que, e nós estamos falando aqui de um curso específico, que é o curso de letras, né, que o curso de letras, ele forma leitores e escritores, né? Não estamos falando de escritores literários propriamente, né, de best-sellers, mas de pessoas que vão lidar com texto. E por mais que o chat GPT gere bons resultados, e acho que isso vai ser discutido daqui a pouco, ainda, pelo estágio atual da ferramenta, são resultados pouco satisfatórios, né? Isso pode vir a ser um problema resolvido, mas ainda acho que são pouco satisfatórios. Então, acho sim que é um novo recurso que pode gerar um plágio mais sofisticado, mas, ao mesmo tempo, eu acho que lidamos com as mesmas questões éticas, né? Porque quem plagiava antes, plagia e continuará plagiando com o chat GPT ou não. Né? E acho que ainda há muita ferramenta, apesar da sofisticação, ainda dá para perceber bastante quando algo é tirado do chat GPT, pensando em disciplinas e questões específicas de uma área, né? Não de trabalhos genéricos, que não é bem nosso caso. E então é um desafio, mas também entendo que enfim, o homem, enquanto aquilo que se aprimora pela máquina, ainda acho que é uma ferramenta muito interessante. Tudo certo. Para a gente continuar ouvindo sobre essa temática, sobre essa questão, passamos a palavra para o professor Anderson. Professor, a palavra é sua. Olá, pessoal, como estamos todos? Vamos lá, sem perder tempo. Bem, eu acho que essa questão do chat, do ponto de vista nosso aqui, que seria discursivo, ele vai apresentar alguns desafios, e para isso eu vou fazer duas observações conceituais, e realmente não vai dar tempo de eu falar. Eu vou mais provocar do que responder. Bem, primeiro tentar estabilizar minimamente o discurso, aí, seguindo Foucault, como um conjunto de regras anônimas, históricas, né, que são determinadas no espaço e a partir de áreas sociais, enfim, aquela definição clássica de discurso que a gente conhece. Quem não conhece, dá um Google aí e, e verifique, né? Bem, eu gosto muito de ouvir o João falando sobre esse anonimato que está na definição de discurso em Foucault, mas não é disso que eu vou falar agora. O que eu vou dizer é o seguinte: se a gente entender discurso como um fenômeno que é histórico e não subjetivo, a gente vai ter que repensar plágio para além do pragmático, né? Porque, juridicamente, plágio é se apropriar de uma autoria como sendo sua, né? Isso tem uma implicação jurídica de ordem pragmática. Agora, se a gente entender discurso como um movimento, um fenômeno, melhor do que um movimento, como um fenômeno de ordem histórica e não individual, subjetiva, pessoal, pragmática, a gente não se interessará
pela intenção de pessoas, né? E o plágio, como sendo uma pessoa que usa de má fé para se apropriar de algo que é de autoria alheia, como sendo sua, isso é algo que escapa o domínio discursivo propriamente dito. Exceto se a gente repensar o plágio para além da questão jurídica e entender o plágio como um sintoma de uma ordem social que tem se estabelecido, né, que parte de outros referenciais de valor em que a autoria é banalizada socialmente falando, ainda que juridicamente não seja, né? Mas se virou comum que as pessoas se apropriem do pensamento alheio, isso começa a funcionar assim, e a dimensão jurídica funciona como se fosse um anacronismo. Vou tentar colocar nesses termos, né? Então, primeiro conceito que a gente precisa entender é o de discurso, para entender como é que o plágio vai se localizar aí. E, na sequência, autoria, né? Como eu falei, eu não tenho a menor condição de explanar esses dois conceitos que são caros na análise do discurso, mas que impactam diretamente a questão do ChatGPT. E uma questão que fica de fundo aí como desafio, não só, mas também para a análise do discurso, é em que medida o fato de ter uma máquina articulando textos que são pontos materiais de manifestação discursiva, né? Em que medida não tem mais o ser humano fazendo esse movimento histórico, mas você tem a máquina, né? Em que medida isso impacta a nossa concepção de discurso e do que é uma produção histórica e social. Eu acho que eu lamento, eu não tenho resposta para o que vocês me perguntaram. Eu tenho essas outras perguntas a colocar, principalmente no tempo que nós temos. Então, não vou fazer a Glória Pires e dizer que não sou capaz de opinar, mas eu vou deixar aí a pergunta de volta para vocês, né? Vamos ter que repensar a concepção de discurso, temos que pensar plágio não do ponto de vista jurídico, que seria pertinente para uma abordagem pragmática, mas como um dos sintomas da manifestação de práticas culturais contemporâneas, e temos que repensar como é que fica a questão da autoria do ponto de vista discursivo diante dessa possibilidade material que está excluindo a responsabilidade humana da movimentação histórica. Essa seria a minha resposta à pergunta. Excelentíssimo, professor. Muitos pontos para a gente reflexionar. Para a gente terminar esse primeiro ciclo de respostas, passo a palavra para o Bruno. Bruno, a palavra é sua. Fala, galera do Poddiscurso. Salve, ouvinte. Vida longa e próspera. Ai, ai. Galera, assim, essa questão do plágio é muito interessante, né? Porque agora, de volta à sala de aula, né, e de costas para o quadro, né, com o papel do professor, é muito interessante como a gente consegue, né, percebe duas coisas. Tanto uma prepotência do aluno achar que conseguirá toda hora enganar, não digo que uma hora ou outra não vai enganar, mas pelo menos toda hora enganar o professor, né? E assim, e uma certa defasagem, uma certa diferença geracional que é, né? Você está dando aula para alunos que têm uma distância de idade muito grande em relação a você, é claro que o domínio de tecnologias, principalmente as tecnologias novas por parte deles, é muito maior, né? Mas sim, é muito interessante porque como que o professor sabe que é um plágio? Como que o professor consegue, escutando aquela resposta, saber que ela não pertence àquele aluno? Isso é uma coisa interessante, porque, por exemplo, eu dou aula numa escola pública, né? Numa região aqui perto de Belo Horizonte. E é sabido, todo mundo sabe que os livros que estão lá no PNLD, né, principalmente que estão na rede pública, estão disponíveis, principalmente o do professor está disponível online. E rapidamente com o Google eles acham isso, e às vezes copiam a resposta do livro do professor e querem, naquele momento da sala de aula, te apresentar aquilo como se fosse uma autoria deles, como se fosse palavras próprias. E aí existe, eu acho que, uma divisão, né? Tanto que é o trabalho de busca, ele faz parte, né? Somos pesquisadores, porque fazemos essas pesquisas, né? Mesmo eles sendo alunos de ensino fundamental, é uma parte
inicial de uma pesquisa, porém, não existe a criação, não existe esse momento da criatividade, essa resposta que vem, que deixa perceber o sujeito na própria escrita. Então, às vezes você vê alunos que escrevem super mal, com erros de concordância, né? Não erros, né? Desvios ou em outras normas, conseguem produzir aquela resposta bem formulada, bem planejada, que não condiz com o que você já tem de histórico daquele sujeito, daquela pessoa que está em sala de aula. É um salto muito grande. Hoje em dia parece que eles usam um tal do Brainly, né, que deve ser alguma coisa bem parecida com o ChatGPT. É claro que o ChatGPT está mais na moda, né? Mas também, assim, não é a primeira vez, né? Não, eu, quando fui aluno, existia essa coisa. A gente esperava, pegava um pouco antes o caderno dos outros alunos, né? Copiava, que é o famoso copia, mas não faz igual, né? Mas o professor sabe, porque ele te conhece como uma pessoa. Ele sabe até onde você costuma criar, até onde sua espontaneidade, onde tem essa questão da criatividade, ela consegue produzir. E se for muito diferente, é claro que chega a questão da cópia. Mas o que me incomoda é isso, é cair nessa facilidade de não ir além. Porque o trabalho de pesquisa ele faz parte disso. Mas e o além? E o você naquele texto? E eu acho que isso é uma coisa que a própria ferramenta digital não consegue produzir. Não consegue escapar dessa linearidade das frases, né? Da linearidade da sintaxe. Não escapam nada daquilo. E é claro que é nesse momento que você consegue perceber uma cópia, um plágio, né? Alguma coisa do tipo. Perfeito, Brunão. Para a gente continuar pensando nessas questões, agora do plágio, a gente passa para as fake news, né? E assim como as fake news, vocês acham que existiria alguma estabilidade ou regularidade discursiva onde nós poderíamos considerar o ChatGPT como um potencial fenômeno de desinformação? E se a gente aproximar o ChatGPT de outros softwares, como, por exemplo, a calculadora Symbolab, que mostra não só o resultado de uma equação, mas sua resolução inteira? A gente pode concluir que a gente está diante do advento da tecnologia como substituto da humanidade? E em que sentido isso vai e pode afetar o curso do pensamento científico do nosso século? Para a gente começar a pensar todas essas questões, não só da fake news, mas como essas tecnologias afetam o nosso pensar científico. Passo a palavra para o Brunão. Brunão, a palavra é sua. Boa. Na verdade, assim, até ficou um pouco sem eu conseguir falar uma partezinha que era muito engraçado. Ô, João, você está pedindo para o pessoal fazer os trabalhos que não sejam digitados, né? Outro dia eu vi lá na internet, eu não sei se é meme, mas o que importa é o efeito ali, né? A galera acoplando o texto criado pelo ChatGPT à impressora 3D, e aí, na impressora 3D, eles imprimiam, né, essa caligrafia na folha de papel, né? A inteligência das pessoas, como diz, né, se fosse usada para o bem e não para o mal. Kevin, essa pergunta é muito boa, e até a segunda parte dela eu vou trazer um pedacinho do Asimov, que para mim é um dos grandes caras da ficção científica, que inclusive é o gênero literário que eu mais gosto, que eu fico super imerso, então é uma pergunta muito cara para mim. Mas eu queria fazer um apontamento antes, porque assim, eu não conheço esse Symbolab, mas na minha época de engenharia, né, a gente usava um outro recurso que era bem parecido, acho que chama Wolfram, não sei como é que é, mas com certeza alguém que está lá vai lembrar. E eles faziam tudo. Aí você colocava lá a sua equação, saía com a resposta, saía com o gráfico. Só que qual que é o ambiente da matemática? A matemática é uma linguagem que ela funciona no sentido logicamente estabilizado. Ao passo que o texto produzido, né, por palavras escritas, ou mesmo os elementos não verbais, para a análise do discurso, ele não funciona nesse lugar. Então, eu não sei se dá uma certa igualdade de comparação. Porque isso, para a matemática, pode ser uma ferramenta até muito positiva. Né? E assim, a gente sabe, por exemplo, também que a grande vantagem do recurso da matemática é você saber onde você errou. Né? Tem a questão do certo e do errado.
E um texto tem um certo e errado? Um texto é tão fechado nas operações, né? Tem uma parte que a gente joga para lá, joga para cá, fica tudo igual. Nem as palavras, quando a gente troca, né, produzem o mesmo sentido. Então, assim, é uma questão muito... Eu fiquei assim, um pouco assustado com essas ferramentas de produção de texto, que não só aquele gerador do blá 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 a mais, né? É um texto que tem uma certa coerência, uma certa coesão, alguma coisa que é diferente de uma produção randômica, né? Agora, assim, se a gente está vendo a ascensão das máquinas, eu acho que isso desde o advento, né? Desde quando as pessoas começaram desde Frankenstein, como coloca lá o Asimov nessa coleçãozinha super bacaninha aqui da LP, dos livros Pockets, né? Isso é uma tecnofobia, né? A gente tem esse medo da substituição do homem pela máquina. Qual é a razão desse medo, coloca o Asimov, né? É uma pergunta assim que vem em todos os lugares, mas é uma resistência cega. A gente sempre tem um medo dessa coisa que vai vir, né? E é por isso que a ficção científica funciona tão bem, assim. A ficção científica, ela precisa daquele momento que vai errado, que tudo vai acabar, que tem uma pandemia, que tem o fim da humanidade. Então, assim, se há uma substituição, eu acho muito difícil. Muito difícil uma substituição, porque não é uma operação matemática. Dizer que a pessoa... Falar uma coisa para uma pessoa, não necessariamente ela vai entender exatamente aquilo. Não existe uma operação que vai destrinchar o seu dito para gerar uma resposta que é certa ou errada. Isso está em um outro lugar. Isso funciona em um outro... A linguagem e a língua funcionam em um outro lugar para análise do discurso, né? Perfeito, Brunão. E para a gente continuar pensando sobre essa questão, passo a palavra ao professor João. Professor, a palavra é sua. Eu não vejo como uma possibilidade de substituição, né, considerando aí o teor da pergunta, porque o ChatGPT, até onde eu acompanho, ele não cria o texto que aparentemente, quando digita lá uma pergunta ou pede para ele executar uma tarefa, ele vai produzindo ali um texto resposta àquilo que a gente, digamos, engatilhou ali, né? Ele não está criando, na verdade, né? Ele está calculando combinações possíveis de palavras. É só isso que ele faz. Ele, na verdade, ele é um antecipador. Né? Ele cria lá uma estrutura sintática e aí que isso é feito com salvo engano, ele faz ele processa 175 bilhões de sinapses, né, de cálculo, de combinação. E como é que ele foi alimentado? Ele foi alimentado com textos já prontos, como acho que algum linguista da linguística de corpos saberia explicar isso melhor. Mas ele foi inserido nele uma série de textos, acho que 8 milhões de textos que vieram da internet, e ele em cima desses 8 milhões de textos, se construiu lá um modelo que vai processar as diferentes combinações, passando, claro que numa velocidade monstruosa, por esses 8 milhões de textos e produzindo resultados possíveis para a questão que você vai colocar ali para ele. Claro que à medida que o modelo avança, né, o ChatGPT, acho que agora é o 3, né, tem outros anteriores que tinham menos recurso, à medida que o modelo vai ficando mais robusto, a precisão das respostas vai sendo maior. Mas, em hipótese alguma, ele cria um texto, do nada, assim, vou criar textos aqui. Não, ele parte de textos pré-existentes, né? Então, aquela questão do plágio, né? É plágio ou não é plágio? Na verdade, o ChatGPT, se você olhar com um olhar bem radical, é um tipo de... A resposta que ele dá é um plágio, porque ele está copiando, ele está tirando de textos prontos, montando ali um quebra-cabeça, né, a partir de peças que foram produzidas pelo ser humano. Então, eu não vejo ainda, pode ser que isso venha acontecer no futuro, porque isso está avançando, né? Isso, enfim, como é que a gente vai saber o estado da tecnologia daqui 20 anos, né? Mas não vejo ainda nada que
aproxime o GPT da substituição do ser humano, né? Eu acho que ele é um auxiliar, né? Muito poderoso, né? Pensando aí o Bruno falou discurso tecnofóbico, né? Talvez pensando pelo outro lado do discurso tecnofílico, né? Que a gente está o tempo todo num momento histórico em que cada vez mais se produz softwares e dispositivos que nos vinculam, nos condicionam, né? E funcionam mais ou menos como muletas para a gente poder se constituir o tempo todo como sujeito. Eu preciso fazer um texto para ontem, né? Tem um aplicativo aqui. Eu preciso fazer uma arte. Tem um aplicativo aqui, né? Mas é um apoio, né? Eu vejo como uma espécie de apoio e o tempo todo a gente vai ter que lidar a questão das fake news. Esse é só mais uma ferramenta, né, que vai gerar a informação. Inclusive é curioso porque ele próprio tem um instrumento. Quando você pede certas coisas, ele fala, não, isso está violando a política, a ética do chat. A gente não, né? Ele mesmo gera informações. E aí é uma faca de dois gumes. Pode ser que se acione um chat GPT para desinformação e também para informação, quer dizer, para desconstruir a própria fake news, né? Mas acho ainda que não dá para falar em substituição do homem pela máquina nesse caso, embora seja uma ferramenta muito, muito interessante, né, para a gente produzir. Com certeza, professor. E para a gente finalizar agora esse ciclo de respostas, passo a palavra para o professor Anderson. Professor, a palavra é sua. Vamos lá, então. Eu vou dar continuidade ao que eu estava falando e aproveitar para dizer, Bruno falou em tecnofobia, o João falou em tecnofilia e eu vou falar muito pelo contrário. Bem, são alguns pontos aí que eu vou tentar ligar nesse pouco tempo, né? Primeiro, eu acho que todo mundo aqui assistiu o Exterminador do Futuro 1, 2, 3, 4, 327, né? E a Skynet, naquele momento, era uma diversão. Hoje, eu acho que ela é super viável de se imaginar acontecendo, né? Então, ao contrário do Bruno e do João, que apesar de terem acionado discursos oponentes, né, eu acho que é sim uma oportunidade de substituição, não no sentido de fazer o mesmo que, mas no sentido de estar no lugar de. Eu vou dizer por quê. Primeiro, existe eu vou insistir, né, que é uma questão de organização histórico-cultural, né? Existe uma tendência a atropelar o humano em função, entre outras coisas, da velocidade. O ser humano não tem velocidade para acompanhar o ritmo como as relações culturais estão impondo, as relações de trabalho, as relações de estudo, as relações de amizade, que dependem da velocidade das redes sociais. E a partir do momento que o humano está sendo preterido, a máquina vai se tornando mais pertinente, mais cabível para essa ordem social que está se impondo. Esse é um passo, né? O ser humano vai processar essas sinapses na velocidade que a própria cultura está impondo? Não sei se a gente vai desenvolver o cérebro a esse ponto, não, mas os computadores vão. Então eu vejo sim a substituição da máquina nesses termos, né? E também faz parte, a meu ver, desse funcionamento, o Bruno falou, a máquina não é capaz de, mas o ser humano está deixando de ser capaz de, né? A partir do momento em que as pessoas são formatadas a operar pelo like e pelo dislike, e elas perdem a condição humana de poder dizer concordo parcialmente, elas estão se tornando obsoletas, as máquinas vão fazer isso muito melhor do que a gente. A gente, ser humano, está abrindo mão do que nós temos de mais caro. E a partir do momento que a gente abre mão, a gente viu isso nas eleições, só tem dois lados, não tem como ponderar. Qual é o espaço da efetiva discussão de ideias? Isso está acabando no funcionamento cultural. E nessa polarização em que tudo é dicotômico, né?
a máquina vai fazer muito melhor do que a gente. Então, eu vejo que ou a gente repensa o funcionamento cultural para que o ser humano tenha relevância, ou sim, a gente caminha para se tornar irrelevante e as máquinas serem muito mais relevantes. E também falando do que o João falou, as máquinas são alimentadas por textos. Gente, Bakhtin disse isso sobre o ser humano muito antes de ter as máquinas, e depois a Kristeva e a Authier-Revue vieram falar da heterogeneidade mostrada e constituída, que voltamos ao ponto que eu levantei inicialmente, a questão da autoria. Quais palavras são nossas? O que de fato é a gente que diz? A gente também se apropria de um repertório que está disponível culturalmente. Então, qual é a medida em que, a partir do momento em que eu me aproprio, é válido, e quando é a máquina se apropriando não é válido? Por que não? Né? A máquina está apenas dando uma otimização do que eu não consigo fazer na velocidade que ela faz. Né? E dizer que ela não cria, você pode pedir para ela fazer um poema decassílabo a respeito da flutuação da borboleta, e ele vai fazer. Eu não vou, mas ele vai fazer. Né? E isso não é mera cópia, isso é condições de gerir de um repertório e, a partir desse repertório, construir. Né? E, para finalizar, eu entendo que, a partir do momento em que a gente já tem o que se chama, nas ciências da computação e cognitivas, de aprendizagem de máquina, parte desse repertório do ChatGPT, porque estamos falando dele, mas serve para qualquer máquina, será provindo de coisas que as máquinas produziram. Então, se o primeiro input foi de produção humana, eu acho que na terceira, quarta, quinta geração já vai ter muito input das próprias máquinas. Então, eu tenho um olhar mais assim, se a gente quer fugir, se a gente quer ter relevância como ser humano, a gente tem que mudar a ordem de funcionamento da cultura, porque nessa ordem aí, nós somos irrelevantes. Excelente, professor. E para a gente agora encaminhar para a finalização desse nosso episódio, a gente gostaria de fazer uma demonstração empírica de utilização do ChatGPT. E com isso a gente vai lançar uma pergunta, acredito que seja provocadora. Segundo o ChatGPT, quando a gente pergunta o que é análise do discurso, a gente recebe a seguinte resposta, entre aspas. A análise do discurso é uma abordagem de pesquisa que se concentra na linguagem usada para comunicar ideias. Essa abordagem analisa a relação entre o discurso, as relações sociais e a ideologia. Esta análise é usada para examinar como os discursos são usados para construir e reforçar identidades sociais. Ela também pode ser usada para analisar como o discurso é usado para moldar o ponto de vista de um ouvinte ou leitor sobre um determinado assunto. Essa pesquisa foi realizada no dia 8 de fevereiro, e, como é comum em uma inteligência artificial, as respostas elas são sempre atualizadas. Mas, em relação a essa resposta, para vocês, o que é análise do discurso? A resposta que o ChatGPT nos deu, ela é realmente adequada? Se não, quais aspectos que vocês acreditam que são problemáticos? E para a gente começar a responder essa questão, eu passo a palavra para o professor Anderson. Professor, se fosse um aluno seu, seria uma boa resposta? Não seria, ele certamente não teria prestado atenção nas aulas, né? Ou teria faltado às aulas e teria buscado o ChatGPT. Por quê? Porque nós vemos aí nessa resposta um pupurri da polissemia do que se entende por discurso nos estudos da linguagem lato sensu, né? Se a gente for olhar para uma abordagem linguística mais estrito sensu, discurso é a língua em uso, né? E, portanto, se é a língua em uso, eu consigo acreditar discurso a uma pessoa. Então, o discurso do João, o discurso do Denis, o discurso do Bruno. Por quê? Porque é a virtualidade da língua atualizada concretamente pelo falante. Não é esta a compreensão de discurso da análise do discurso, né? Então, volto lá ao Foucault, e eu nem sou Foucaultiano, hein? Os Foucaultianos de plantão, por favor, também respondam. Se a gente volta lá à compreensão de discurso de Foucault como conjunto de regras anônimas, historicamente situadas no tempo e no espaço, se a gente volta a essa compreensão de discurso, a gente não consegue acreditar o discurso ao falante. O discurso é uma construção histórica. Aqui o falante está submetido na condição de uma entidade historicamente situada. Eu não estou acima da história, eu pertenço à história, não é a história que me pertence.
né? Então, se eu entender assim, eu vou conseguir dizer, por exemplo, que discurso não é para comunicar ideias. Então, essa parte da resposta, ela atende a uma compreensão de discurso que não cabe ao campo análise do discurso. Também, quando você usa o discurso, é usado para moldar o ouvinte, essa preocupação, né, retórica do que eu provoco no ouvinte também escapa à análise do discurso. Não são questões impertinentes, mas são questões que não se colocam numa abordagem que entende discurso como construção histórico-social cultural e não individual, e não como um mecanismo de uso de linguagem consciente que eu posso manipular, né? Então aí nós temos numa resposta o amálgama, né, de diferentes compreensões do que seja discurso, e nem todas essas compreensões vão caber naquilo que eu entendo seja pertinente para a análise do discurso. Então, se fosse meu aluno, Kevin, eu diria, você não prestou atenção nas aulas. Com certeza, professor. Seria uma boa resposta. E você, professor? Passo agora a palavra para o professor João. E você, como seria, se fosse um aluno seu? O Anderson pegou os 2 pontos exatamente que eu pegaria, né? A coisa de uma concepção de língua instrumentalizada, quer dizer, eu uso a língua para moldar o outro. Essa operação de controle consciente, né, a análise do discurso, ela critica justamente isso, ela vai contra essa ideia, né, humanista e tal, e que a gente encontra, por exemplo, na retórica. E o outro ponto que é a ideia da comunicação, né, que é uma das coisas que o Pechet critica sempre, né? A linguagem, a língua, na verdade, não é nem... O termo linguagem já é um problema aí, né? Teria que ser a língua, né? A linguagem o próprio Saussure já vai dizer que ela é um objeto heteróclito, ela não pode ser objeto da linguística. Então, a gente já teria um problema com o próprio termo linguagem. Então, se a gente põe aí a língua, mesmo assim, né? A língua não é instrumento de comunicação, né? Para a retórica, ela vai ser algo que levará ao convencimento, portanto, a retórica tem uma concepção instrumental da língua, e para a ciência da informação, teoria da informação, seria pertinente essa reflexão sobre comunicação. Então, como a pergunta, mais uma vez, mobiliza a ideia da substituição da máquina das pessoas, do ser humano por máquina, acho que talvez, né, melhorando um pouco a resposta que eu dei antes sobre esse ponto, mesmo porque não tenho muito a acrescentar a resposta que o Anderson deu agora sobre o quão impertinente ou o quão incompleta seria a resposta, em que domínios, né? Porque se a gente, desde a Revolução Industrial, que o homem é substituído pela máquina, se for pensar num termo, na absolutização dessa substituição. Acho que em alguns domínios, talvez, em outros nem tanto, né? Mas isso é da marcha histórica, isso não é nenhuma particularidade, eu acho, da nossa época. O homem sempre teve, em alguns setores da atividade humana, o desenvolvimento de máquinas sempre foi uma substituição, uma reconfiguração dos postos de trabalho, né? Então, naquele setor ali, por exemplo, criadores de arte digital, algumas funções, né? Inclusive, eu vi uma reportagem esses dias de uma profissional, acho que da área de marketing, já com medo de ser substituída, né? Então, assim, né, eu acho que a ideia de substituir absolutamente, entendo que não, mas relativamente sempre foi, né? Sempre houve esse problema de substituição, de algumas funções humanas não poderem mais ou não serem mais relevantes porque a máquina veio, né, e tomou o lugar do ser humano naquela atividade ali. Agora, absolutamente eu não sei, acho que não acho que seja possível, né? Mas, enfim, eu acho que, por exemplo, falta, talvez, uma coisa que o humano tem, é essa consciência de perceber essa incompletude numa resposta que sintaticamente está perfeita. E aí, ponto positivo para o ChatGPT.
E aí, pensando a discussão, que não dá para fechar aqui, a gente pode fazer isso num próximo episódio, mas pegando o gancho do que o Anderson falou, que é o da nossa ordem cultural, já há um bom tempo, e antes do ChatGPT, a nossa formação enquanto seres que escrevem vem sendo deficitária já faz um bom tempo. Um problema comum, recorrente, nas produções textuais que a gente recebe, uma coisa que o ChatGPT dificilmente comete, que é a gramaticalidade. O ChatGPT não produz sentença gramatical, o ser humano tem produzido, né? Pelo menos tem produzido. Então, substitui até a página 2, mas ao mesmo tempo, com muito menos esforço, o ChatGPT está produzindo textos melhores do que os seres humanos. Melhores. É um paradoxo, mas acho que, enfim, não fecha a questão, mas fica aí as provocações também. Não, com certeza, para a gente reflexionar mais para frente também. Para a gente terminar, encerrar esse ciclo de respostas, passo a palavra para o Brunão. Brunão, e se fosse um aluno seu, hein, Brunão? Ai. Não, eu tô feliz aqui de ter ficado pela primeira vez, viu, gente? Ouvinte, marque esse episódio. Pela primeira vez eu tô feliz de ter ficado por último. Por quê? Percebi que eu não fui um mau aluno. Não fui um mau aluno do professor Anderson nem do João. Foi ótimo. Bom, eu acho que assim, a primeira pergunta, né, é claro que eu acho que realmente, né, assim como o João falou, o Anderson foi preciso assim, né, nas críticas ao chat GPT, né? Essa ideia da comunicação é uma coisa muito, né, que não é uma coisa muito estruturada, não é nada de discurso, não é um objeto de estudo, enfim, esses apontamentos no texto da resposta, eu acho que eu manteria, né? São os lugares das críticas, mas assim como a máquina aprende com a gente tem que aprender a lidar com a máquina também, né? Assim, muitas das partes, as pessoas hoje em dia estão vivendo muito com a inteligência artificial e cada dia mais está fazendo parte da casa das pessoas, né? Aqui em casa mesmo tem a tal da Alexa, né? Então minha avó mesmo briga com uma Alexa como se fosse uma pessoa que está ali, inclusive existem estudos da Alexa sendo companheiras para pessoas idosas, né? Só que a minha Alexa, ela fala assim, eu pergunto a ela, Alexa, quanto tempo falta num timer X? Ela fala, faltam X tempos restantes, tá restante X tempos do timer restante. Então tem essa redundância que, igual o João falou, eu acho que muitos alunos nossos aí acabam cometendo também, que isso é muito bom para conseguir falar com a Alexa assim, Alexa, não é assim que fala. Então, ensinar ela, e ela ter essa capacidade de aprender. Eu acho que em algum momento existirá, eu sou uma pessoa extremamente aberta às tecnologias, ao desenvolvimento. Eu acredito que um dia, né, nós vamos ter o nosso Data. Para quem não sabe, o Data é o personagem do Star Trek The Next Generation, né, que é um supercomputador e tudo mais. Com a capacidade assim. Só que o sonho do Data é se tornar uma pessoa, né, sentir, ter emoções. Quase um Pinóquio repensado, né? Só que assim, aí a primeira pergunta que eu até pro chat GPT mesmo, ensinar um pouco, qual a análise do discurso? Porque eu fui formado assim, numa universidade, quando eu fui fazer um mestrado em outra, eu comecei a escutar a análise dos discursos completamente distintas, porque para mim ficava numa coisa que era uma análise do discurso francesa, pechetiana, uma linha que é quase estabelecida, né? A gente teria a oposição ali à Bakhtin, a análise do discurso bakhtiniano. E, enfim, sabemos da importância de Foucault e tudo mais. Só que quando eu comecei a descobrir outros ambientes, outras institucionalizações da análise do discurso, por exemplo, aqui no FMG tem um texto do professor Wanderson Imediato que fala que a análise do discurso é pragmática, que ela é muito mais próxima da pragmática do que da semântica. Ou seja, a qual análise do discurso estamos falando, né? Como a gente está pensando nesse objeto?
enfim, é uma coisa a dizer ao chat GPT também, não deixarmos abatermos, né, na primeira resposta e não deixar ser substituído tão rápido, mas talvez isso em algum momento seja um par muito bom de ter, esse acompanhamento da tecnologia. Só que assim, não está perfeita, né? Tem que aprender um pouco mais, tem que ter essas outras capacidades. Sim, tem que se tornar mais humano, a tecnologia tem que se tornar humana e humanitária, mas e a dúvida? E a dúvida? E aquela pergunta do dizer o óbvio, de perguntar ao óbvio, de contestar o óbvio que é tão cara para a gente? Será que a máquina é capaz de fazer isso? Ou será que ela, na construção lógica, não consegue olhar para esse ponto e dizer, opa, mas espera lá, o que você está chamando de análise do discurso? Que você está trazendo isso aí com uma coisa tão cristalina, com esse sentido tão estabilizado, e é tão estabilizado, é tão instável que aqui no chat nosso interno, aqui tá pipocando um tanto de comentário, né? Não é comum, não é comum, não é uma coisa só. E a máquina precisa sair desse pragmatismo. Não sei se essa espontaneidade é típica ou própria da tecnologia, né? Excelentíssimo. São deveras, então, muitas questões para a gente refletir, pensar. Será que o ChatGPT está aí para nos ajudar ou não está para ajudar? E antes de a gente finalizar nosso episódio, aqui um exemplo claro da humanidade vencendo a tecnologia. Eu e o Denão participamos juntos, né? Finalmente, participamos juntos hoje aqui da gravação do episódio. Agradecer você, querido ouvinte, que esteve conosco até o final desse episódio. Caso tenha surgido alguma dúvida, as nossas redes sociais estão aí disponíveis para qualquer, enfim, né, para qualquer comentário. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Agradecer também aos professores, Brunão, que estiveram aqui conosco. Mais uma vez, mais um episódio nessa temporada. E passo também agora a palavra para o Brunão, que está literalmente do meu lado. Brunão não, Denão. Tô vendo o Brunão aqui. Ô, ChatGPT. Mas perfeito. Valeu, pessoal. Um abraço, até o próximo episódio. Perfeito. E agora, a Vias de Tecnologia, professor João, a palavra é sua. Bom, agradecer a todos aí que nos ouviram até aqui, e acho que é bom ponderar que todas as considerações, pelo menos da minha parte, são provisórias, porque é um movimento que está, né, acontecendo. A gente não tem muito como saber ainda. Aqui vai chegar o desenvolvimento do ChatGPT, né? Então, ainda tem a coisa da propaganda, que provavelmente vai cooptar esse dispositivo, como tem feito com o YouTube, como etc., né? Eu acho que é muito mais do que é uma ferramenta para ajudar o ser humano ou para superá-lo. Claro, tem toda essa discussão que vai se desenrolar, mas tem o fato de que isso precisa gerar uma renda, né? Isso precisa ser capitalizado, né? Então, acho que é isso, né? Vamos acompanhando, de repente, daqui 2, 3 anos, a gente faz outro episódio, né? Revendo tudo que a gente falou hoje. Com certeza. Professor Anderson? Muito obrigado, ouvintes, pela audiência, obrigado aí pela participação dos que enviaram e enviarão comentários, né? E fazendo uma provocaçãozinha, retomando uma fala que o João costuma fazer, ele não falou hoje, então eu vou me apropriar, né? Leiam. E é baseado nessa sugestão de leitura que eu vou fazer uma provocação, os entendedores entenderão. Ao contrário do João, eu digo que o que eu falei é verdade, tá? E aí procurem estudar Istina e Právida nos textos de Bakhtin e vocês vão pensar de que verdade estarei falando eu. Excelente sugestão, vamos caçar essa verdade. Brunão, a palavra é sua agora, certinho, Brunão. Boa, pessoal, muito bom. Bom, eu sou um amante da tecnologia, entusiasta, acho que vai rolar. Mas não se esqueçam, programadores, cientistas da computação, engenheiros da computação. Asimov, o grande pensador aí das leis da robótica, né, postulou 3 leis. Então, morais e éticas são importantes para qualquer criação. Né? Não se esqueçam que a tecnologia é um produto da nossa humanidade. E eu acho que
temos que pensar um pouco mais, colocar-nos em conflito, pensar o que é uma questão ética, questão moral, voltando lá no plágio, né? Lembre-se, não é muito moral e nem muito ético plagiar o colega. Então, ChatGPT, expõe as suas fontes também. Um abraço a todos, valeu, ouvinte, por estar sempre conosco. Abração.